Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O programa Meu Time de Botão começa neste momento. Eu sou Leandro e a mim, ao meu lado está Paulo Júnior e na próxima hora teremos a sua companhia, amigo Central 3. Tudo bem, Paulo Júnior? Tudo bem. Tô meio acelerado hoje, né? Tá meio acelerado. O programa hoje volta à Europa, né? Qual clichê você mais gosta sobre a relação Brasil-Portugal? Tem algum clichê assim que... Eu gosto do Pátria-Mãe. Pátria-Mãe é bom, né? Eu acordo, eu sei que eu tenho uma Pátria-Mãe me abençoando, né? Cuidando de mim. Pois é, a gente vai fazer o Meu Time de Botão além mar. Chegamos a Portugal e falaremos de um time que não faz tanto tempo assim. Estamos falando de 2009, 2010, 2011 e um time que Paulo Sérgio da Silva Júnior, este que está ao meu lado e nos seus ouvidos, amigo Central 3, testemunhou. De quem estamos falando? Estamos falando do Braga, sugestão do ouvinte Caio Pires Ribeiro, que mandou o seguinte comentário no nosso último Meu Time de Botão. Gostaria muito do time de botão do Sporting Braga, foi vice-campeão português temporada 2009-2010 e vice da Liga Europa 10 e 11. Foi um time muito forte e protagonizou boas histórias, como jogos contra Liverpool, Arsenal, Porto, Benfica. Valeu então o Caio. A gente vai contar a história desse Braga, repleto de brasileiros, na maioria deles jogadores pouco famosos aqui no futebol nacional, e que com esse time, com uma participação de fato muito forte dos jogadores do Brasil, acabou tendo um momento bem importante, um momento mais histórico, principal momento dentro de campo da história do Braga. O time fez em 2010 sua melhor campanha em campeonatos portugueses, e na temporada seguinte chegou à final da Liga Europa, batendo gigantes e jogando de igual para igual a decisão contra o Porto. Paulo Júnior, para quem não sabe, puxou uma etapa em terras europeias, na gringa. Paulo Júnior, chamei. O Paulo Júnior, inclusive, voltou pensando em inglês, era um horror, né? Demorou algumas primaveras até Paulo Júnior voltar a concatenar e fazer as contas de cabeça em português, a nossa língua mãe. Língua mãe. Assisti 2 jogos do Braga. 2 jogos do Braga. Vou falar durante o programa. Nos 2 não jogou nada, mas assisti. Foi divertido. Já foi a Bragança Paulista, falando em Braga? Já fui a Bragança Paulista. Bragança Paulista, Vale do Paraíba, não é deste Bragantino, que inclusive o programa 1, o Meu Time de Botão 1, foi sobre o Bragantino. Entrevistamos o Pintado. Ou seja, 100 programas atrás. 100 programas atrás falamos de Bragantino, e agora vamos de Braga e começamos a jornada no ano 2009-2010, na temporada 2009-2010. Nessa temporada do Campeonato Português, o Braga teve a sua participação mais consistente até então, a mais consistente de sua história. E também, claro, foi uma campanha surpreendente, visto que a melhor posição do Braga até então havia sido um honroso 4º lugar. Não é um time de primeira prateleira do futebol português no cômputo geral da história. Não é. O time base do técnico Domingos Paciência, ex-atacante, para aquela temporada, tinha o goleiro Eduardo, aquele mesmo da seleção portuguesa, de participações históricas com a camisa da seleção. Nas laterais, o português João Pereira e o brasileiro Evaldo. Na zaga, o brasileiro Moisés e o peruano Rodrigues. Também boa presença do brasileiro André Leone ali no miolo de zaga. Na frente da defesa, o brasileiro Vandinho e o português Hugo Viana, apoiando o trio também brasileiro, Márcio Mossoró, Alain e Paulo César. Na frente, quem assumia a camisa 9, quem assumia a posição de centroavante, era o camaronês Meyong. Esses eram os jogadores do Braga naquele início de campanha histórica. E falando em brasileiros, vale citar os que completavam o elenco. Na defesa, o Moisés e o Ney Santos. No meio de campo, ou Berdan, Rafael Bastos, Rodrigo Possebon e Guilherme Marques. E no ataque, o Braga ainda tinha os brasileiros Osvaldo, Matheus e Adriano. Tinha mais brasileiro do que português nesse elenco. Isso, Osvaldo é esse mesmo? É o Osvaldo. É o Osvaldo, atacante de São Paulo, Ceará, Fluminense.
E o Rodrigo Possebon é considerado a grande decepção daquela temporada. Ele que jogou no Manchester United. O Braga pensou estar contratando um volante de primeiro nível e acabou não vingando. O Braga começou a campanha com 7 vitórias seguidas no Campeonato Português. Acadêmica, Sporting, Belenenses, Marítimo, Porto, Olhanense e Setúbal. Mas a liderança foi perdida quando o Braga empatou com o Rio Ave na rodada de número 8. A vitória contra o Benfica no 9º jogo da temporada, na rodada de número 9, fez a ponta da tabela voltar para o Braga. O Braga fez 2-0 no Benfica, mas depois perdeu o derby do Minho. O grande rival do Braga é o Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães bateu o Braga na rodada de número 10 e deixou o Braga, tirou a grande campanha invicta do Braga até então. O time seguia bem na parte de cima da tabela até o primeiro grande baque da temporada. Levou 5-1 do Porto. É isso, né? O time tá lá, empolgado, vencendo as primeiras rodadas. Quando foi visitar o Gigante, levou 5-1 na rodada de número 20. Depois, na rodada 24, a derrota para o Benfica por 1-0 deixou a taça mais longe. Mesmo ainda assim, o Braga venceu 5 e empatou 1 nas 6 últimas rodadas. No fim, o retrospecto do Braga naquele campeonato português foi de liderar a tabela por 18 das 30 rodadas. Desempenho muito bom, né? Bastante surpreendente. Um time que não é do trio dos grandes de Portugal. Liderou 18 rodadas do campeonato. Jamais saiu das 2 primeiras posições. Terminou vice-campeão. Uma campanha e tanto, uma campanha inesquecível para o torcedor do Braga. Pra gente entrar no clima, vamos ouvir Quando Tu Entras em Campo, uma das músicas da torcida do Braga que a gente ambienta aqui neste Meu Time de Botão. Um pouquinho de som das torcidas não faz mal a ninguém. O campeão daquele ano, campeão português de 2009 e 2010, foi o Benfica. Terminou com 76 pontos e 24 vitórias em 30 possíveis. Ficou com 5 pontos a mais do que o Braga, que somou 71 pontos em 22 vitórias. Apesar do sucesso na Liga, o time não conseguiu a mesma coisa em relação às Copas, caindo nas quartas de final da Taça de Portugal. Na Liga Europa, acabou eliminado logo no primeiro duelo diante do Elfsborg, da Suécia. E aí a gente muda a temporada e chega a 2010-2011, correto? A gente chega em 2010-2011, a temporada da grande campanha europeia, e para ouvir mais uma música, outra pitadinha de som das torcidas, vamos ouvir o Mágico Braga, Alê, 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 e a gente começa a contar a história dessa temporada memorável para o torcedor do Braga. Vale dizer, né, Paulo Júnior? Versão balada, né? Versão como é que chama? Dance, disco. Não, esqueci o nome. Lounge? Não, lounge não é. Enfim, vale dizer que o Braga conseguiu tudo isso, conseguiu nessa época algo que nunca conseguiu antes, em parte pelo saldo da Eurocopa de 2004, que deu à cidade de Braga um estádio belíssimo e que comportava e, na verdade, demandava um time à altura, e isso fez com que o Braga recebesse
atenção especial ali na cidade e um time forte foi montado para isso. O estádio mais original que eu já estive na vida. O estádio diferente de qualquer coisa que pode acontecer. O estádio Acha, o Municipal de Braga. O estádio tem um rochedo na linha de fundo, né? É belíssimo. Você tá na arquibancada, você vê as pessoas atravessarem o rochedo a pé para chegar na arquibancada. Muito bonito, de muito bom gosto. E uma cidade muito agradável também. O técnico Domingos Paciência manteve o padrão do time para a temporada seguinte, agora com Champions League no calendário. Claro, o Braga foi vice-campeão português. Felipe começou no gol, ele mesmo, Felipe de Bragantino, Corinthians, Flamengo, mas logo ele perdeu o lugar para o Arthur. A gente vai contar mais a história do Arthur na sequência do programa. A defesa tinha Rodrigues e Moisés, depois Paulão, eram os principais zagueiros. Miguel Garcia e Silvio jogaram na lateral direita. O Silvio jogava também na esquerda, às vezes se revezando com o Elderson. No meio, Vandinho, o brasileiro, volante já citado, Custódio e Márcio Mossoró, mas também as presenças de Leandro Salino, Luiz Aguiar e Hugo Viana. Nas pontas, Paulo César e Alain eram titulares absolutos, e o Lima, centroavante, foi tomando a vaga do Meyong, do camaronês. Tinha também o Matheus, outro centroavante brasileiro. Lima e Matheus acabaram jogando muito mais que o Meyong nessa temporada. Temporada essa que começou pesada. Estreia em jogos oficiais, recebendo o Celtic da Escócia em 28 de julho, partida válida pela primeira eliminatória da Champions League. E o Braga não tomou nem conhecimento do rival, o time do Rod Stewart, o Celtic, enfiando nos escoceses 3-0. Isso diante da torcida, que ficou bem maluca. O Braga então encaminhou a vaga e com gols de Alain, Matheus e Ederson enfiou 3-0. Eu vou dar o Braga, o Paulo vai dar o Celtic. Mário Felgueiras, Miguel Garcia, Moisés Rodrigues e Elderson, Vandinho, Andrés Madri e Salino, Paulo César, Lima e Alain entraram na partida. Matheus, Helder Barbosa e só o técnico Domingos Paciência. O Celtic, Zaluska, Juarez, depois Forrest, Hoiveld, Chaduri e Mugrel, Lovens, Brown, Maloney, depois Murphy, Ledley, Sung Yang, muito asiáticos no Celtic, e Samaras, esse mais conhecido técnico Neil Lennon. A gente tem os gols dessa grande vitória, né? Você chegar numa Champions League, cruzar com o Celtic e meter 3-0 em casa, o Braga começou bastante animado. Vamos aos gols. O gigante Zaluska, autorizou o belga, vai partir Alain para a bola, 2, 3 passinhos, simulação, golaço! Tentou intimidar o guarda-redes Lucas Zaluska, bailando sobre a linha de gol, mas Alain muito calmo, tranquilo, e por pouco não foi enganado, ainda conseguiu com o reflexo evitar que a bola chegasse ao lado contrário do Gustavo Matheus. Olha o canto. Canto partido do Miguel! A gente tá se divertindo, a gente pede desculpa pro ouvinte que teve que baixar o fone de ouvido, mas é uma beleza. Gol do Braga no YouTube é de uma psicodelia. A gente acha saborosíssimo ouvir um gol com essa discoteca, né? É um time de rave, meu. Eu tive que derrubar o áudio. Mais um pouquinho, né? E Moisés ainda toca o leve da bola, que depois vai morrer no pé esquerdo Cara, 1000 coisas ao mesmo tempo. É muita loucura. Haja disposição na mesa de som. Legal, gostei. O Braga agora pra mim vai ser a cidade pra mim será... Cidade da música eletrônica. Exato. A capital da música eletrônica na Península Ibérica. A volta, 4 de agosto, o Celtic ainda venceu
insuficientes 2-1. E o Braga seguiu para a segunda rodada mata-mata, onde encontraria o Sevilha da Espanha. Apesar do grande nível do rival, aquele time do Sevilha de Navas, Renato, Luiz Fabiano, Canutê, o Braga conseguiu provar sua força, venceu por 1-0 no jogo de ida em Portugal, no estádio Acha. O gol foi de Matheus, que dessa vez deixou Lima no banco, e o time teve uma mudança. Felipe, o goleiro de Corinthians, Flamengo, Bragantino, foi quem assumiu o gol. Quer dizer, né, histórias grandes que poderiam nem ter começado, né? Você pegar Celtic e Sevilha e chegar na fase de grupos... Duas buchas, né? Duas buchas. O Braga já poderia, antes de terminar o verão europeu, já estar fora dessa história que acabou construindo e tão bela. A volta uma semana depois, essa partida com o Sevilha, é considerada por muitos um dos grandes jogos da história do clube. Nas palavras do Jorge Carneiro, jornalista do Fora de Jogo, essa partida é colocada sem discussão. É um dos grandes jogos do Braga, pelo tamanho, né? Pelo tamanho, você está jogando uma Champions League, classificando-se para uma fase de grupos, mas também pelo enredo. Vamos de escalação, Paulo Júnior? Sevilha, Palop, Fázio, Escudê, Dabo, depois Negredo e Conco, depois Renato. Navas, Ocora, Perotti e Cigarini, depois Zé Carlos, Luiz Fabiano e Canutê. Braga com Felipe, Silvio, Rodrigues, Moisés e Elderson, Vandinho, Salino e Luiz Aguiar, depois Lima, Paulo César, depois Paulão, Alain e Matheus, depois Elton. Matheus abriu o placar no Ramon Sanches Pizjuan aos 31 minutos e Lima ampliou para o Braga aos 13 do segundo tempo. Sevilha veio para cima, empatou com Luiz Fabiano e Navas, já perto dos 40 minutos. Mas o Braga estava firme, fez 3-2 com Lima, que ainda marcou o quarto no estouro do cronômetro. O Braga chegou a abrir 4-2 nos acréscimos e já tinha vencido o jogo de Portugal. Canutê, ainda lá já para os 48, 49, 50 minutos, ainda diminuiu. Final 4-3 para o Braga. Em Sevilha, pela primeira vez o Braga chegava à fase de grupos da Champions League. Tem um gol? No rádio dessa vez. Que beleza, vamos nessa. Luís Fabiano a tocar para Canutê, agora sim. Começou o Sevilha Sporting de Braga. Pode jogar para Matheus, o remate fora da área de Paulo César, a defesa para Lopes, a recarga, pode ser o gol, golo! A meter, é para Matheus, em velocidade com Julián Escudé, deixou para trás, vai cruzar na área, Lima, golo! Braga! Braga 2-0! Lima! Gol! Braga no Ramon Sanches Pizjuan. Muitos espanhóis já abandonaram. Bola ao primeiro poste e golo! Lima! Hat-trick de Lima! Golo Braga! Gol! O cara que aperta o botãozinho na rádio... É um dedo nervosíssimo, né? Agora, bom, né, o narrador?
Bom, muito bom, muito divertido. bonitinho. É gol do Braga, gostei. O Braga entrou na fase de grupos, você guarda essa informação, a gente vai para os grupos da Champions League daqui a pouco, vamos dar uma passadinha pelo Campeonato Português, onde o Braga conheceu sua primeira derrota apenas na 4ª rodada, quando levou 3-2 do Porto fora de casa em 11 de setembro. E 4 dias depois, o grande choque de realidade viria. Ao visitar o Arsenal no Emirates Stadium, acabou goleado por 6-0 e aqui a gente começa a falar de Copa dos Campeões. Paulo Júnior. 6-0 para o Arsenal. O Braga estreia, empolgado, passou por 2 times de bom nível, né? Celtic e Sevilha. Chega em Londres e leva 6-0 do Arsenal. 2 gols de Fábregas, 2 gols de Carlos Vela, 1 gol de Arshavin, 1 gol de Chamakh. No segundo jogo, estreia em casa na Champions League, outro atropelo, 3-0 por Shakhtar Donetsk, gols de Luiz Adriano 2 vezes e Douglas Costa. Finalmente, na 3ª rodada, o Braga conseguiu vencer pela primeira vez numa fase de grupos da Champions League, bateu o Partizan 2-0 em casa, gols dos centroavantes brasileiros Lima e Matheus. Pois é, e aí ninguém me escreveu, porque a gente grava isso daqui, então não tem contato com o mundo lá fora, mas quando eu falei de Celtic e Sevilha, eu acho que eu cometi um erro, né, Paulo? Porque quem vai eliminado na pré-Champions League, acho que classifica para a Liga Europa de toda forma, né? Sim, segue lá. Ah, então eu achava, por um momento pensei que eram só os terceiros colocados da fase de grupo, né? Creio eu que segue lá, né? Hoje em dia segue, eu não sei se... Acho que sim, acho que sim. Não faz sentido, né? Classificar para a Champions League e perder, sair fora com logo 2 do jogo, logo na primeira fase eliminatória. Enfim, no retorno, fora de casa, nova vitória sobre o Partizan, agora por 1-0, gol do zagueiro Moisés. 20 dias depois, ao receber o Arsenal, outra vitória. Braga e Arsenal, o uniforme do Braga é inspirado no uniforme do Arsenal, inclusive, né? Esse é um jogo de co-irmãos estéticos, são digamos conhecidos assim, até como arsenalistas, né? Os torcedores, jogadores do Braga. Vitória do Braga, dessa vez por 2-0, 2 gols no final da partida, ambos marcados pelo Matheus. O time chegava então à última rodada em dezembro com chances de classificação, mas ela não veio. O Braga acabou perdendo para o Shakhtar da Ucrânia por 2-0, com gols de Hatch e Luiz Adriano, e sem a vaga na Copa dos Campeões, restou o bom, a boa vaga, né? Porque o grupo não era simples, você podia ficar em quarto e não ia ficar com nada. O Braga, em terceiro lugar, acabou carimbando seu passaporte, sua vaga para a Liga Europa. No fim, passaram os ucranianos do Shakhtar com 15 pontos, o Arsenal em segundo lugar com 12 e o Braga com 9 correu para a UEFA Europa League. No campeonato local, as coisas não iam tão bem como no ano anterior. O time chegou a perder 3 seguidas nas rodadas 9, 10 e 11 e passou a ocupar o 10º lugar, muito abaixo da temporada que tinha feito um ano antes. A equipe também caiu da Taça de Portugal diante do Benfica e a diretoria resolveu mexer algumas peças no inverno. Foram negociados ou liberados o Felipe, o Matheus, o Moisés e o Luiz Aguiar, além de nomes pouco utilizados como Elton, Madrid, Léo Fortunato e Jorge Lucas. Chegaram nomes discretos, Kaká, que até foi bastante usado na defesa, Ucra, que teve boas atuações no campeonato português, ele não podia ser inscrito na competição europeia, Vinícius e Marco Ramos, esses praticamente não jogaram. A diretoria do Braga resolveu dar uma mexida no inverno para enfrentar a Europa League e para enfrentar a sequência do Campeonato Português. E o time melhorou com essas mudanças que a diretoria impôs ao elenco. Chegou o Braga a ter 12 jogos de invencibilidade, arrancando de uma vez só, sem escalas, até o 3º lugar da contenda portuguesa, ao mesmo tempo que traçava a mais relevante história internacional de sua vida na Liga Europa. O primeiro compromisso dessa história, desse mata-mata de Liga Europa, foi contra o Lech Poznan, que é polonês, correto? Isso. Lech Poznan, que é um time polonês. E o Braga perdeu a ida por 1-0 na Polônia e precisava então do fator casa e do coração para reverter o placar uma semana depois. E conseguiu. Fez 2-0 em seu estádio e ficou com a classificação, continuou vivo na competição e deu alegria ao seu torcedor. Os gols foram marcados por Alain, o primeiro, e Lima, o segundo.
O Braga, você dá o Braga dessa... Eu dou o Braga. Estreia não, dessa classificação na Liga Europa. Arthur, Silvio, Kaká, que chegou no inverno, Rodrigues e Miguel Garcia, Custódio, Hugo Viana, Hélder Barbosa, depois Paulo César, Mossoró, depois Salino, Lima e Alain, depois o lateral Elderson, que entrou no lugar do atacante para segurar o resultado. Lá vem polonês, hein? O Poznan de Kotorowski, Gankarzik, Djurdjevic, Volakiewicz e Arboleda, Bosak, Kikuchi, Krivets e Stilic, Injak Hudvens. Que loucura, eliminado o time polonês. O Braga seguiu para pegar um próximo rival pesadíssimo, ninguém mais, ninguém menos que o Liverpool. Visitaria o Estádio Municipal de Braga em 10 de março pelas oitavas de final da Liga Europa. O Domingos Paciência foi de Salino no meio-campo, substituindo o Hélder Barbosa, e os ingleses chegaram assim. O Liverpool é teu, Leandro e a mim. Reina, Glenn Johnson, Kyrgiakos, Carragher e Skrtel. Raul Meireles, Lucas Leiva e Joy Cole. Spearing, Poulsen e Kuit. O técnico era ninguém menos que Kenny Dalglish. Mantendo a boa fase nos próprios domínios, o Braga foi para cima e Mossoró foi derrubado dentro da área por Kyrgiakos ainda no primeiro tempo. Alain bateu e fez, o Braga vencia por 1-0 o Liverpool jogando em casa. Temos o gol de Alain da vitória do Braga sobre um gigante europeu, o Liverpool. Olha a boa jogada, foi pro chão, pênalti, tá marcado. Pênalti é pro Sporting Braga em cima do Mossoró, que comemora. Autorizado, correu, bateu, gol! Alain, é pro Sporting Braga aos 17 minutos do primeiro tempo. 7 dias mais tarde, o Braga visitaria Anfield, iria enfrentar o Liverpool lá na terra dos Beatles, como diz o meu manual do clichê. O objetivo era segurar o 0-0 e avançar para os 8 melhores da competição. O próximo rival seria o Dinamo Kiev, do lateral direito e zagueiro brasileiro Danilo. E foi exatamente o que o Braga conseguiu. Garantiu a classificação fazendo o jogo que lhe convinha na Inglaterra. 0-0, defesa bem postada e um abraço para o Liverpool. Jogo de ida em Kiev, Braga e Dinamo de Kiev na sequência da Liga Europa. Só restavam 8 times na competição. Yarmolenko abriu o placar logo aos 6 minutos, mas Gusev marcou contra aos 12. O suficiente para o Braga voltar satisfeito de Kiev, 1-1 para decidir a vaga jogando em Portugal. O Yarmolenko, que era o autor do gol do Dinamo de Kiev, Yarmolenko, que ainda era um jovem, hoje é um jogador já bem mais experiente e um grande jogador. Anote o nome porque a Copa de 18 está aí e ele pode aparecer caso a Ucrânia realmente avance. Eu gosto muito desse jogador. Se você gosta também, amigo Central 3, mande um e-mail. Mande um e-mail que eu preciso encontrar alguém que goste de Yarmolenko. Só eu gosto do Yarmolenko. Entre os jogos internacionais veio o clássico com Vitória Guimarães pela agenda local. E deu Braga, 3-1 no clássico. O Braga venceu o rival, isso injeta ânimo em qualquer equipe. O jogo de volta contra o Dinamo de Kiev em casa foi dramático, mas um empate sem gols com um jogador a menos desde o primeiro tempo levou o Braga para a semifinal, onde pegaria o Benfica. Então, 2 vezes o Benfica fez 0-0 no jogo da volta. Como é importante você ter uma boa defesa e conseguir um resultado favorável nos primeiros 90 no jogo de ida. Esse jogo foi o que eu estive no estádio, Leandro e a mim. Braga e Dinamo de Kiev, um dos jogos mais esquisitos que eu vi em toda a minha vida, porque o Braga teve um jogador expulso aos 20 e poucos minutos e recuou. Não podia jogar pelo 0-0, não foi pra cima. Só que o Dinamo também não foi pra cima. Foi cozinhando, faltando 10 minutos o Dinamo resolveu ir pra cima, já não dava mais tempo. Achei muito insossa a pressão do Dinamo de Kiev, apesar de uma jornada muito legal para um curioso de futebol, o encontro dessas duas torcidas.
O Braga então pegaria o Benfica na semifinal da Liga Europa, e no último encontro entre os clubes, no dia 6 de março, pelo Campeonato Português, o Braga havia vencido por 2-1 o Benfica, que era o atual campeão local. Agora, confronto internacional, Braga e Benfica pela Europa League, com o primeiro jogo marcado para Lisboa no dia 28 de abril. Benfica, Roberto, Maxi Pereira, Luizão, Jardel e Coentrão. Boa linha, hein? Boa linha. Javi Garcia, Carlos Martins, depois Gaetan, César Peixoto, depois Rara e Pablito Aimar. Saviola e Oscar Cardoso. Jorge Jesus, técnico do Benfica, tinha um elenco bem interessante na mão. O Braga de Arthur, Silvio Rodrigues, Paulão e Miguel Garcia, Salino, Hugo Viana, depois Mossoró e Vandinho, Lima, depois Kaká, Alain e Meyong, depois Custódio, técnico ele, Domingos Paciência. Depois de um primeiro tempo sem gols, Jardel, do Benfica, abriu o placar para os donos da casa, mas o Vandinho empatou na sequência com um golaço de falta. O Oscar Cardoso fez 2-1 para o Benfica, ainda aos 14 minutos, diante de 58 mil pessoas no Estádio da Luz. Vamos do que, Paulo Júnior? Temos o gol de falta, o gol do Vandinho, que esse vale a pena depois o ouvinte ir lá no YouTube colocar. Vandinho acertou uma senhora falta. É mais ou menos aquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, mas invertido. Ele bate com o pé de dentro. É um belo gol do Vandinho, surpreendendo demais o goleiro do Benfica, que era o Roberto. Já não sei o lance do chão, só uma imagem de frente poderá esclarecer a situação. Acontecer alguma coisa, como diz o Vítor. Está o golo do Sporting de Braga. Marca o Hugo Viana, coloca a bola dentro da baliza do Benfica e empata o jogo no estádio Águeda. É uma bola que é metida na área, acaba por ser longa demais, engana na trajetória do Roberto e acaba por ir para a direta, fazendo o gol do empate. Porque não vê a trajetória da bola, é surpreendido completamente. O golo é demasiado longe, demasiado tombado à esquerda para que possa ser aceitável que entre direta. Culpas únicas exclusivamente do... Cornetaram o goleiro, Uma hein? falta demasiado longe, demasiado do lado. Você imagina se o Cuca fosse português? Não, Com aquele sotaquinho, aquele jeitinho de contar as histórias na coletiva. que loucura, hein? Final de semana seguinte a esse jogo, um time bem alterado empatou sem gols contra a União Leiria. Mas o grande jogo estava marcado para quinta-feira, 5 de maio, e para isso seus atletas principais estavam poupados. O Braga precisava de uma vitória simples contra o Benfica para chegar numa final europeia que passou a valer mais do que apenas a vaga na final europeia. Por ser um jogo justamente contra o Benfica, era a chance de você ter uma desforra dupla ali, né? Claro. O Braga imbuído daquele ranço do time pequeno que vai enfrentar o grande, o maior vencedor do país, o time de maior torcida e tudo mais. Naturalmente isso também alimentava os sonhos do torcedor do Braga, que eu escalo aqui e agora. Arthur, Silvio Rodrigues, Paulão e Miguel Garcia, Custódio, Hugo Viana e Mossoró, Lima, Alain e Meyong. Eu não faria as entradas no segundo tempo porque eu, de certa forma, daria um spoiler do que foi o jogo. Benfica de Roberto, Maxi Pereira, Luizão, Jardel e Coentrão, Javi Garcia, Carlos Martins, Gaetan, César Peixoto, Saviola e Oscar Cardoso, o técnico Jorge Jesus. Mas o Benfica, acho que a gente tem que falar que entrou, né? Porque entraram dois nomes muito bons, né? Entrou Rara, que já é um nome muito bom, mas não é o citado. E entrou uma dupla do barulho. Felipe Menezes e Allan Kardec foram pro segundo tempo. Que substituição, hein? Sai Saviola, entra Felipe Menezes. Não que o Saviola também tivesse uma carreira do voo que ele poderia alçar, como diria o outro. Mas eu não tiro no segundo tempo o Saviola para pôr o Felipe Menezes nunca. O Jorge Jesus tirou e o problema é dele, porque eu tô aqui, ele tava lá e assim a coisa seguiu. A mudança em relação ao jogo anterior foi Custódio. Custódio foi pro jogo e ele correspondeu. O Custódio marcou o único gol da partida. Braga 1, Benfica 0, gol aos 19 minutos. Temos a narração na voz de Everaldo Marques, que assim narrou na ESPN. O Viana vem para a ponta esquerda para fazer cobrança de escanteio, placar de 0-0, perna esquerda, correu, bateu aberto, segunda trave, toque de cabeça e o gol! Gol!
é do Braga! É de Custódio, camisa 27. E pode ser o gol da classificação. Eu dizia, um gol do Braga muda tudo. Cobrança de escanteio de Hugo Viana. Custódio subiu mais que a zaga do Benfica, meteu a cabeça na bola, cruzado canto esquerdo. Bola no fundo da rede. 18 minutos. 18 minutos do primeiro tempo. Explode o estádio municipal de Braga. Custódio pode ser o gol da classificação. É isso aí, Custódio. Braga 1, Benfica. Ah, que beleza, hein, Everaldo Marques? Tinha essa coisa de vai, não sei o que ele não tinha pegado inventou ainda esse jargão aí, né? Não gosto, viu, Everaldo? Gosto muito do Everaldo Marques, mas esse vai, não sei o que, não gosto. Aliás, não gosto de quase nenhum chavão hoje em dia. Acho que eu tô ficando velho anti-chavão. Tem um amigo meu que disse, Ricardo Casarinho Kraut, que disse que ser chato é resistência no mundo de hoje. Não tem que gostar de nada mesmo, entendeu? Aí você já toma o seu consolo. Tudo bem não gostar do chavão. Pelo campeonato português, o Braga está classificado, hein? Braga chegou lá. Pelo campeonato português, ainda restavam 2 rodadas antes da grande final europeia marcada para Dublin, entre Braga e Porto. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão de se enfrentar o Benfica numa semifinal? Tinha todo esse contexto. O outro finalista, como tinha a chance de ser o Porto, e de fato foi. Quer dizer, Portugal, de certa forma, respirava e especulava já uma decisão entre Porto e Benfica. É tipo o Grenal na Libertadores, né? Então. Todo ano parece que vai dar e nunca dá. E com certeza todo mundo esperava um Porto e Benfica na final. E coube ao Braga acabar com essa brincadeira. O Porto, aliás, já era campeão nacional há muito tempo. Ele voou baixo na competição local e terminou no fim com 21 pontos de vantagem para o vice-campeão, o Benfica. Ainda antes da semifinal da Liga Europa, o Porto enfiou 5-1 no Villarreal e já comemorava a taça local com grande festa diante do Sporting no Estádio do Dragão, vencendo-os por 3-2. Eu tive nesse jogo, hein? Teve nesse jogo também. Porto 3, Sporting 2. Que atropelamento, que ataque tinha o Porto nessa temporada. A gente vai chegar na escalação do Porto lá na frente, mas o Porto não dava nenhuma amostra que não ia atropelar o Braga, porque de fato o Braga era um time aguerrido, bem organizado, mas o Porto estava voou naquele campeonato português. O Braga, por sua vez, não foi bem na reta final do campeonato local, fez só 3 pontos nas últimas 4 rodadas. Ainda assim, terminou na 4ª posição com 46 pontos, 2 atrás do Sporting e 3 na frente do Vitória de Guimarães, assegurando um lugar na Liga Europa do ano seguinte. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Sempre lembrando que as trilhas de Meu Time de Botão são todas de George Harrison. Que, aliás, precisamos renovar o contrato, né, com o George Harrison. Todo 1º de abril a gente passa um fax pro George e ele autoriza o uso da trilha no Meu Time de Botão. Chegou a grande final da Liga Europa. Braga e Porto, 17 de maio de 2011 em Dublin. Paulo Júnior, onde você estava nesse dia? Estava lá e até marquei aqui no relato. O jogo movimentou 32 voos do Porto para a capital irlandesa só na manhã do jogo. Então, quando a gente fala de Libertadores e final única, esse é um exemplo de deslocamento, né? Na Europa você consegue mobilizar 32 voos do Porto para Dublin, invasão portuguesa. E por não ter uma grande rivalidade, o Braga é um time que sempre nutriu muito boa relação, jogadores emprestados dos grandes, seja do Porto, seja dos grandes de Lisboa. As torcidas encheram a lata, para não falar nada diferente, juntas na noite anterior, e essa manhã foi uma invasão de voos lá de Portugal para a Irlanda. Tem uma história curiosa entre os técnicos, Leandro e a mim. O André Vilas-Boas, técnico do Porto, estava em evidência, né? Era o novo Mourinho, era o novo Pupilo, jogava Championship Manager, você lembra, né, do Vilas-Boas. E a grande história é que é o seguinte, o Vilas-Boas era um garoto que morava no prédio de Sir Bob Robson.
e ele gostava muito de futebol, ele ficava lá querendo falar, pô, eu sei umas coisas, eu tenho conhecimento tático, parará. Sir Bobby Robson arrumou um emprego pro garoto, pro então garoto André Vilas-Boas, brigou para que a UEFA aceitasse um menor de idade no centro de formação de treinadores e bancou, falou, esse menino vai ser bom, então eu quero que ele comece a trabalhar já. E você sabe quem que era o jogador que o Vilas-Boas enchia o saco do Bobby Robson para jogar? Quero saber. Domingos Paciência. Olha só. Era o Domingos Paciência. Então ele ia lá e falava, ô, seu Bobby Robson, põe o Paciência para jogar. O Domingos Paciência acabou sendo o rival dele no grande momento da carreira do André Vilas-Boas. Depois passou no Chelsea, né? Teve no Zenit, deu uma rodada, mas não foi o treinador, não imagino eu, hoje, o treinador de primeiro nível que em algum momento se esperava. Chegou a ser cogitado pelo São Paulo Futebol Clube. Ah, essa é boa, hein? Por uns momentos essa aí. é boa. O São Paulo, por alguma razão, cismou com um treinador português uma época. Especulou alguns treinadores portugueses. Entendi. E nunca entendi o motivo. Se o Braga caiu na Champions League para trilhar, então, as vitórias contra camisas pesadas como a do Liverpool e a do Benfica, o Porto disputou a Europa League desde o começo. Passou pelo Genk nos playoffs, depois venceu de forma invicta o grupo com Besiktas, Rapid Viena e CSKA Sofia, e no mata-mata passou por Sevilha. Então tá respondido. Sevilha voltou. Sevilha foi eliminado pelo Braga na Champions League e foi jogar a Liga Europa. CSKA Moscou também perdeu pelas mãos do Porto, assim como Spartak de Moscou e Villarreal. Escalações: o Porto foi à final com Elton no gol, Sapunaro, Rolando, Otamendi, Pereira, Fernando, Guarim e João Moutinho, Hulk, Varela e Falcão Garcia. Guarim numa fase espetacular, Hulk e Falcão Garcia voando, time do técnico André Vilas-Boas, que ainda tinha no banco o zagueiro Maicon, esse mesmo, né? Depois contratado pelo São Paulo. O meia Souza, também, né? De passagem pelo São Paulo, pelo Grêmio. E o atacante Walter. O Gordinho. Walter, Valtinho. O Gordinho, o Valtinho. E tem mais um que eu não citei ainda, entrou em campo no segundo tempo. Rames Rodrigues, que ainda era James. Porto... Eu tava lá de prova, Leandro Amin, na zona mista. James Rodrigues. Virou Rames quando foi pra Copa, com a 10ª da Colômbia. Mas era James, era um garotinho novo, e que o assessor de imprensa nem deixava falar, de medo. De medo que ele falasse alguma besteira. Tão garoto era o Rames Rodrigues, entrou no segundo tempo e entrava aos poucos nesse time. Era boa a lupa do Porto pra achar jogador jovem, né? O time aí cheio de bons nomes, o Falcão Garcia... Era já nessa época bem melhor do que é hoje, isso evidentemente, né? Mas era um menino ainda, depois jogou no Mônaco, jogou muito também. Time bom. Rolando Otamendi, ótima zaga, Otamendi até hoje joga em grande nível. Muito bom time. Vamos ao Braga. Arthur, Garcia, Paulão, Rodrigues e Silvio. Custódio, Vandinho. Hugo Viana, Alain, Paulo César e Lima. O técnico era o Domingos Paciência e 6 brasileiros em campo, portanto, entraram outros 2 ao longo da partida. Kaká, o zagueiro, e o Márcio Mossoró, que no imaginário, pelo menos no meu imaginário aqui, era o titular absoluto desse time. Vejam vocês, entrou no segundo tempo, não jogou como titular. O Leandro Salino ainda ficou como opção de banco, era o outro brasileiro do plantel que assinou súmula. O Meyong também foi para campo na vaga de Lima no decorrer da partida. O Porto, como eu vinha falando, o seu ataque em grande fase, Falcão Garcia, artilheiro absoluto da Liga Europa, não foi tão avassalador como muita gente esperava. No fim, o jogo teve só 8 finalizações do campeão português, sendo apenas uma no alvo, o gol de Falcão de cabeça aos 44 minutos do primeiro tempo, que definiu a vitória por 1-0. Falcão Garcia, artilheiro do campeonato, 1-0, gol dele. E o Porto não sobrou, não teve aquele jogo inspirado de Hulk, de João Moutinho, de Guarim, não foi aquela loucura que vinha sendo, mas fez 1-0, controlou e saiu campeão europeu. Vamos ouvir os gols? Gol do Falcão, primeiro em inglês, depois na rádio portuguesa. Maybe Tottenham, we know for certain Birmingham and Stoke will be involved in the Europa League. Here's Guarín.
Varela ahead of him, as was Falcao. The ball is played for Falcao, who finally makes the breakthrough. There's an air of inevitability in the name of the goal scorer. A 38th of the season for Radamel Falcao. And Porto have the lead with seconds of the first half remaining. They gave the ball away so carelessly. I think it was Rodriguez. And it was such a careless giveaway, and they've now paid the full penalty for that. They'll be very, very disappointed and very annoyed with that as well. Comes in completely free. Olha agora Fred Higuaín ganha uma bola, entra no meio campo da equipa do Braga, é perigoso, vão 4 do Porto para 4 do Braga. Fred Higuaín mete na área para Falcão, está isolado, o desvio de cabeça, golo! Te conheça, és um goleador, fazes com que o Porto mais cresça. Radamel Falcao, o colombiano, de cabeça, não perdoa e coloca a bola no fundo da baliza de Artur Moraes. Os narradores portugueses gostam de cantar, né? É coisa da língua, né? Porque do que a gente ouve aqui é o que mais se assemelha com o que a gente gosta, né? Tonzinho de brincadeira, improviso, mas ao mesmo tempo narra o lance, né? Não tá só de palhaçada, né? Tá narrando muito bem. A narração do falecido Jorge Perestrello, de Portugal e Inglaterra, que eu ainda chamo de o maior jogo que eu vi de futebol na vida, na Euro de 2004, que ele canta também no gol. Quando é gol de Portugal, ele transforma aquilo em música. E antes de a gente gravar aqui, eu mostrei pra ti, né? Tem um gol do Lima, desse Lima mesmo, do Braga, e o narrador puxa o jingle de um refrigerante que tem em Portugal, que é Lima laranja, Lima limão, um jingle de... Quer dizer, eles cantam mesmo, gostam de cantar. Português é um bicho legal, né? Eu convivi com poucos, mas eu imagino que sejam. Você que passou um tempinho ali, deve ter interagido com alguns e algumas, não sei. Paulo Júnior. Oi. Vice-campeão europeu, o Braga seguiu bem localmente na temporada seguinte. A gente vai passar rápido pela temporada seguinte, porque o grande ano, a cereja do bolo já citada aqui, foi a temporada 10-11. O Braga terminou em terceiro lugar na temporada 11-12. Na Liga Europa, onde também jogou, porque não ficou nem em primeiro nem em segundo no campeonato português anterior, o time, infelizmente, caiu logo na segunda fase do mata-mata diante do Beşiktaş da Turquia, perdendo por 2-0 o jogo de ida e vencendo insuficientemente por 1-0 no jogo de volta. No fim, a melhor posição do Braga no campeonato português segue sendo aquele vice-campeonato 2009 e 2010, e a boa fase recente do clube rendeu 2 títulos. O time não levantava uma taça havia décadas, e agora foi campeão da Taça de Portugal 2015 e 2016 e da Taça da Liga 12-13. Na Champions, são agora 2 participações na fase de grupos, aquela de 10 e 11, que a gente passou pelo programa, e outra pouco depois, 2012-2013. Botão por botão. Reta final do programa Meu Time de Botão. Vamos passar aqui os olhos nos principais jogadores dessa equipe. Começamos com Artur Moraes, Paulo Júnior. Goleiro de 36 anos, o Artur está defendendo a Chapecoense na atual edição da Copa Libertadores. Falando agora, 2017, ele foi contemporâneo do Vitor, hoje no Atlético Mineiro, em tempos de Paulista de Jundiaí. Passou por Cruzeiro e Curitiba antes de ir para a Europa, onde defendeu ainda a Roma. Depois da campanha com o Braga, foi para o Benfica.
jogou na Turquia e agora voltou ao Brasil. Aconteceu uma coisa prevista, talvez. Muitos jogadores saíram do Braga depois daquela final. A própria zona mista, o próprio vestiário teve um pouco de clima de despedida. O Arthur ainda não quis, no vestiário, confirmar que estava fechado com o Benfica, mas foi o que se confirmou. O Benfica foi lá e pegou o bom goleiro brasileiro do Braga. Falar do Paulão, zagueiro, que jogou, além de defender o Braga, jogou também pelo América Mineiro, o Atlético Mineiro e o Gama, antes de rodar por aí com camisas importantes da Europa, entre elas Saint-Étienne e Betis. Ficou famoso o Paulão também por pedir para sair num jogo contra o Raio Vallecano após cometer 2 falhas em 30 minutos. Lembra dessa? Essa é uma imagem fantástica. Pois é, absolutamente Paulão. Perturbado o Paulão. Um desses dois lances, um gol contra, se eu não me engano. Desses dois é um gol contra meio bizarro, né? Ele estava perturbadíssimo com a própria atuação, o que mostra que era um jogador de autocrítica, algo tão em falta neste mundão de meu Deus. Alain, o meio atacante, chegou no Braga na temporada 2008-2009 e segue em atividade como principal líder da equipe aos 37 anos. Foi profissionalizado no Ipatinga, de Minas Gerais, passou pelo Marítimo, pelo Porto, antes de chegar ao Braga. Protagonista, portanto, de toda essa grande fase recente do time, é Deus em Braga. O Alain, aquele das trancinhas, era mais rápido, jogava, era mais agudo, né, na ponta, no meio. Hoje já é veterano, mas ainda bate uma bola o Alain. Foi o homem que ficou. Lima, centroavante que se encontrou no futebol português, marcando gols, primeiro pelo Belenenses, depois por Braga e Benfica, depois de passar sem sucesso por clubes brasileiros, entre eles o Santos. Lima conseguia aliar velocidade, ele era alto, né? Jogador com uma altura interessante, então conseguia jogar dentro da área muito bem, era forte, era veloz, um jogador que tinha um pouco de tudo ali e realmente era um fazedor de gols muito do bom, se vocês querem saber. Em fevereiro agora, ele rompeu o contrato com o Al Ahly do Emirados Árabes por atraso de salários. Lima, atacante muito querido pela torcida do Braga. Márcio Mossoró, para fechar, destaque do Paulista, campeão da Copa do Brasil de 2005, inclusive marcando gol na primeira final contra o Fluminense. Ele também venceu a Libertadores pelo Internacional de Porto Alegre e que seguiu para a Europa. Hoje joga no Istambul. E o curioso do Márcio Mossoró, ele fez esse gol pelo Paulista na final da Copa do Brasil e foi ele quem perdeu a melhor chance do Braga na final daquela Europa League. Um recuo errado da zaga do Porto, ele saiu cara a cara com o Elton, bateu mal, bateu nas pernas do Elton, mérito do Elton também, que muito bom goleiro o Elton, né? Aliás, um abraço pro nosso amigo Inacião, que ainda procura o VHS de Vasco, de River Plate e Vasco, aquele jogo do gol do Juninho Monumental. Sensacional ou monumental, hein? Monumental, né? Gol do Juninho Monumental. Esse jogo, diz o Inacião, nosso amigo vascaíno, que é a maior atuação que ele viu de um goleiro na vida. O goleiro era o Elton. Elton, de carreira muito sólida em Portugal, defendeu a bola do Mossoró. Mossoró não marcou na final da Europa League. Márcio Mossoró, que eu comprei muita briga pelo Márcio Mossoró. Teve uma o cara ganhou, ele era o principal jogador de um Paulista de Jundiaí, campeão, né? E o meu time de botão falou no passado, foi um dos primeiros programas também, com o Wagner Mancini, que era o treinador daquele time. Hoje na Chapecoense, o Wagner Mancini rasgou elogios. Corroborou com a minha tese, falou da importância que tinha um jogador cerebral como era o Márcio Mossoró, carregava a bola, colava a bola no pé, tal qual o Messi, um Messi destro, digamos assim, um jogador que eu gostava muito. O Messi muito. De Mossoró? O Messi de Mossoró, com certeza, eu acho que poderia ter tido, poderíamos estar falando agora de uma carreira mais brilhante ainda do que já foi. O Márcio Mossoró, para mim, é jogadoraço, é o meu Fernando Toro, nosso amigo de futebol argentino aqui, que não para de tecer loas a Yarley. Segundo Márcio Fernando Mossoró, Toro, Yarley é o jogador brasileiro do século XXI. Exato, eu acho que o Márcio Mossoró é o meu Yarley. Entendi. Agora, por que rasgar elogios, né? Porque assim, elogio é uma coisa boa, né? Aí eu fiquei pensando na rasgação de seda, né? Quando você tá lá, tá uma rasgação de seda, sei lá, estão rasgando uma seda. Agora,
rasgar elogios, né? Você já rasgou uma seda, literal? Eu nunca rasguei uma seda, apesar de às vezes já estar em ambientes, em converscotes, em que o grande atrativo é uma grande rasgação de seda, né? Eu já peguei um guardanapo de seda. Próxima vez que encontrar rasgarei e te contarei como é. Este foi o programa Meu Time de Botão dessa semana. A gente volta. Agora faremos o Meu Time de Botão às quintas. Então, toda quinta pinga no seu feed um programa novo. Se você tem sugestão, análise, crítica, elogio, o que você quiser falar pra gente, você escreve pra mim, pra Paulo Júnior. Estamos no Twitter, a gente tá na página do Facebook e a gente ouve o nosso ouvinte com o maior dos prazeres. Até mais, Paulo Júnior. Até, apesar dos ouvintes escreverem, a gente é só ouvidos. Exato. O que é uma outra loucura, né? Porque todo mundo fala, sou só ouvidos. Aí o cara manda um e-mail, né? Aí não é só ouvido, né? Somos só olhos para os e-mails e comentários e sugestões. Brincadeiras à parte, agradecer o nosso amigo Caio que sugeriu essa história do Braga e a gente volta semana que vem. Que é muito louco, o Caio. É Caio Pires, né? Caio Pires. Caio Pires quebrou tudo. Quebrou tudo em pedacinhos com essa horrorosa. Eu espero que as pessoas já estejam desligando o smartphone. Até semana que vem, Leandro. Até.